estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, no capítulo 14, e eu gostaria de ler alguns versículos para nossa meditação nessa noite. Eu quero ler a partir do versículo 12. Vou ler alguns versículos para a gente meditar. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta. E eu não sei se você sabe responder ou se você conhece sobre esse assunto ou não. Eu gostaria de comentar sobre o pecado. Você sabe quem foi, como que aconteceu o primeiro pecado? Onde que aconteceu? Quem foi que pecou pela primeira vez? Como surgiu o pecado? Bom, às vezes você vai falar assim: o pecado aconteceu lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, e eles foram o primeiro a pecar. Pois é, alguns podem pensar assim, mas você sabia que o pecado não começou no Jardim do Éden? O pecado começou bem antes. Você sabia? E você sabia que o pecado ele não começou, não foi aqui na terra, foi no céu? Pois é isso que aconteceu. Eu vou falar um pouco sobre isso para nossa meditação nesse dia. Antes de eu ler a Bíblia, eu gostaria de falar um pouco sobre o que aconteceu, para você já ficar sabendo, e a hora que eu estiver lendo a Bíblia aqui, você possa já ter noção do que aconteceu pelo que eu vou falar aqui, se você não conhece. Deus, ele na Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Então, Deus fez os céus e a terra, e lá no céu Deus fez toda a sua obra de criação. Deus criou os anjos, tudo que tem lá no céu. Foi Deus que criou. Aí olha só o que foi que aconteceu. Dentre a criação de Deus, de tudo que Deus fez lá no céu, Deus fez os milhares e milhares de anjos. E dentre eles, tinha um que a Bíblia fala que ele era muito bonito. Era um anjo muito bonito. Era um anjo inteligente, sábio, e ele brilhava de tão bonito que ele era. E a Bíblia fala que ele era um querubim. Querubim, se você não sabe o que é querubim, são anjos que tinham uma posição mais elevada aqueles que ficavam mais próximos de Deus. Você pode pesquisar também na internet e também no Google, que você vai ver, falar sobre querubins, serafins e arcanjos. Aí depois você pesquisa na internet para você ver. Então, olha só o que foi que aconteceu com esse anjo. Ele, por causa da formosura dele, da inteligência dele, e ele vendo os outros anjos, que os outros anjos adoravam a Deus, aí ele foi, por causa desses detalhes, dele ser bonito, ser inteligente, aí cresceu uma vontade grande no coração dele ser igual a Deus. Ele quis ser igualzinho a Deus. E ele quis também ser adorado. Do jeito que ele viu que os outros anjos louvavam e adoravam a Deus, ele também quis ser adorado. E a Bíblia fala que Deus, nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, Deus ele é onipotente, só ele tem todo o poder. Ele é onipresente, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele é onisciente,
ele conhece o pensamento de todas as pessoas, de tudo. Aí Deus, vendo a intenção desse anjo, o que esse anjo estava pretendendo fazer, eu vou ler aqui na Bíblia, vocês vão ver, aí foi que aconteceu o primeiro pecado. Aí Deus foi... Aí eu vou ler para você aqui o que foi que aconteceu. É no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Eu vou estar lendo para nossa meditação. Eu creio que não vai dar para você acompanhar porque a imagem do celular não é muito boa, mas você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. A partir do versículo 12, está escrito assim, vou ler para você. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só a intenção desse anjo. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só a intenção no coração desse anjo. Olha só o que ele queria fazer. Olha só, e Deus, conhecendo a intenção desse anjo, aí Deus teve tudo isso como pecado. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, eu vou ler a partir do versículo 12, parte B em diante, que fala mais sobre esse anjo. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carpúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eu vou ler até aqui. Então, aqui nós ficamos conhecendo muito mais como ele era, como diz aqui a palavra de Deus. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ou seja, ele era um anjo muito sábio e muito bonito, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus,
toda pedra preciosa era a tua cobertura, e aqui fala várias pedras preciosas, entre elas o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavas em ti, no dia em que foste criado foram preparadas. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Olha só, aqui fala que ele era querubim ungido para proteger. E no versículo 13, 15, está falando: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, iniquidade é pecado. Aqui nós vemos o porquê que esse anjo se corrompeu, por causa da sua sabedoria, por causa da sua formosura. Ele deixou isso crescer no coração dele, a vontade de querer ser igual a Deus. Continuando aqui, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Continuando aqui esse finalzinho: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha só, por causa da formosura dele, como foi dito, ele era um anjo muito bonito. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por causa da beleza física dele, ele era um anjo bonito que se destacava, tinha uma posição muito elevada no céu. Ele era querubim protetor. Por causa de tudo isso, ele deixou aquilo crescer no coração dele, onde foi que a Bíblia fala que ele pecou contra Deus. Então, o primeiro pecado aconteceu, não foi na terra, foi no céu. Esse anjo foi o primeiro que pecou, e aí está a origem do pecado. E se você continuar lendo a história desse anjo, nós vemos que ele, lá no céu, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos de Deus. E formou-se uma rebelião lá no céu. A Bíblia fala que houve uma guerra entre Deus com seus anjos contra esse anjo e aqueles outros que ele conseguiu enganar a terça parte. E houve uma grande batalha no céu, uma guerra, vamos dizer assim, que é a realidade. E esse anjo, com os outros que ele conseguiu enganar, que ficou do lado dele, eles foram expulsos do céu. E a Bíblia fala que não se achou mais o seu lugar no céu, ou seja, eles foram expulsos do céu. Esta foi a história, o que aconteceu com esse anjo. E depois eu quero falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas o primeiro pecado não foi lá no Jardim do Éden. Ele aconteceu, foi lá no céu. Esse anjo que depois que ele pecou, aí ele se tornou-se inimigo de Deus. Ele é conhecido como até hoje como inimigo de Deus, ou seja, o nome dele na verdade é Satanás. Satanás quer dizer inimigo de Deus. Se você não conhecia essa história sobre ele, foi assim que aconteceu. E ele foi expulso do céu, juntamente com ele, os anjos, a terça parte dos anjos que ficou do lado dele, que hoje é conhecido como demônios. Essa é a história dele.